Leia este filme. Leia este Agora, filme. Pablo. Crônicas de um Presidiário. Livro 5. Bati com Fusca. Capítulos 11 e 12. Qualquer semelhança com a realidade seria mera coincidência. Capítulo 11. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Diz Salomão, Salmos 127, 1. No início, tudo torna-se uma disputa entre lados iguais com ideais próprios. Entre certo e errado infiltram pontos de vista que, enquanto analisados, levam tempo investido e necessário para desequilibrar uma libriana balança, onde o juiz se faz de cego para dedicar-se a ouvir. Enquanto não decide, mantém o jogo aberto a novos aprendizes. Acordar cedo seria uma das coisas habituais que Dr. Lei fazia questão de cultivar. Cada um dos dias que compunham seus bem-vividos 60 anos recém-completados. Café e roscas iniciavam seus dias sempre. Hoje um pouco mais cedo que o habitual. Se barbeava enquanto seu consciente trabalhava a decisão do terno que deveria usar. Na audiência marcada para as 8h15 com o governador e o superintendente de Polícia Federal, Marco Antônio, seria um de seus colegas de faculdade, que, como doutor Lei, haviam dedicado a vida ao país. O superintendente Marco Antônio tinha uma carreira brilhante, bem fundamentada, para fazer parte daquela reunião. Ele é um grande profissional, defendeu o amigo junto ao delegado John Will, que não estava confortável com a suposta discussão processual com o governador e seus delegados-chefes de Polícia Federal. O governador deixou claro que gostaria de saber o real motivo daquela força-tarefa. Como nesse lindo estado passa escondido nossa força. Força-tarefa, por algum motivo, já seria observada. E querem saber o que observamos. Um relatório completo, determinou o governador. Prudência. Dizia a si mesmo o juiz responsável pela investigação, que até então mal saía da fase inicial e já lhe dava um aperto no peito. Como manter seguro uma boa equipe como a que conseguiram? Se nem mesmo conseguiam passar despercebidos. Ao ouvir o som da campainha, confere o relógio 7h10. Dr. John, pensa. O que confirma a presença do homem acompanhado por Ruth, esposa de Lei há 40 anos. John está aqui. Se não se apressarem, não chegarão a tempo. Por mim nem iríamos. Acredito que nossa falta poderia causar uma disputa política, o que poderia, além de atrasar as operações, dificultar o andamento do nosso trabalho. Política, meu caro John. Política. Meu pai dizia que para vencer o crime, antes o Estado de Direito organizado deveria permitir. Sim. Mas desta vez o presidente exige sigilo e as nossas ordens são específicas. Ação. O que ele disse sobre a reunião de hoje?
disse que saberíamos o que fazer. Rony seria policial desde que nasceu. Seu pensamento basicamente pensava investigativamente. Desde sempre, sua paixão pela corporação havia contagiado seu irmão e levado-os a ingressar juntos na polícia. Gostaria de trabalhar ao lado do companheiro, parceiro incondicionalmente, mas desde o reencontro da equipe, Marília seria o centro das atenções do irmão. Hoje, por exemplo, como parceiro, o Dr. John havia escalado um então novo integrante da equipe, Aloysio, o ex-experiente policial rodoviário federal. Estavam os dois há pelo menos 6 horas espremidos no interior de um Gol 1.6 branco, com isso filme à frente da casa do chefe de segurança do governador. A informação seria que ele saía de casa todos os dias às 6h10 da manhã, mas até agora, quase 7h30, estava dentro da mansão 6F da Rua 1. Será? Será que ele desconfia de algo? Só se ele for intuitivo. Estamos dentro de um carro discreto, estacionado e a meia distância da casa junto de outros carros na rua. Não acredito que ele seja tão esperto. Rapaz, o camarada ganha 5 pila por mês e pouco mais de outros 4 pelo cargo comissionado e mora em uma mansão de mais de 2 milhões. Você acha que o homem não seria muito esperto? Por isso mesmo, tem chamado muita atenção. Quando o portão se abre, logo apontam os faróis brilhantes da Mercedes C200 blindada do governador. Bingo! Certamente seu homem de confiança mantém a posse do seu carro oficial. A Mercedes desce a rua de forma elegante, desfila pela rotatória e pega a segunda saída rumo à casa do governador. Como de costume, para à frente da padaria e desliga os faróis. Indício que o motorista iria descer para levar os biscoitos de polvilho habituais, mais douradinhos, que o governador tanto gostaria. A casa oficial do governador era considerada como uma fortaleza oficial. Medo, diziam alguns. Cautela, diziam outros. Para Dr. Lay, o atual governador deveria ter o rabo preso, mas guardava para si a suspeita. Sempre preferiu ouvir mais do que falar. E essa característica marcava sua carreira, característica que aos seus olhos o tornava um excelente juiz ao julgar. Hoje, estaria desconfortável com aquela audiência. Ao parar a viatura descaracterizada com o Dr. John ao volante, 2 policiais militares se aproximam imediatamente para identificá-los. Um pouco mal encarados para o gosto do juiz, o que agravou o clima ao reconhecerem o delegado famoso por não andar à toa. O governador está esperando por vocês dois. Bom café e bom apetite. Não gostei do tom do seu sarcasmo, pensa Dr. Lay. O que acha que ele quer conosco? Pergunta John. Informações. Moeda de troca, característica neste país. Dentro da casa, uma decoração digna da casa de um chefe de estado. Para o delegado,
Um ambiente familiar, pois outras vezes esteve ali para prestar relatório a outros governadores. Desta vez, lhe chamavam a atenção o grande número de obras de arte, tornando a casa altamente ostentativa. Para o Dr. Lay, aquela seria a primeira vez naquela residência oficial. Mesmo ocupando um elevado cargo no Poder Judiciário, é incomum audiências como aquela. Seria mais fácil um juiz intimar um governador do que um governador intimar um juiz. Fato este que, caso lhe conviesse, Dr. Lay poderia se recusar. Acabou tomando a decisão de estar presente. Um pouco mais pela curiosidade sobre as intenções do governador. Bom dia, senhores. Sentem-se. É um prazer recebê-los aqui. Espero que tenham sido bem tratados. Nada que quebrasse o protocolo. Não se preocupe. Senhores, meu dia é pequeno, então irei logo ao ponto, objeto desta audiência. Achei que seria um convite para um simples café. Se soubesse que o senhor quisesse uma audiência oficial, eu mesmo havia intimado o senhor ao meu gabinete. E eu certamente não iria, pois não pegaria bem um governador frequentando fóruns. Veja bem, governador, não estamos aqui para medir força com Vossa Excelência. O que quer de nós? Prestem atenção. Prendam Marcos Soares. O senhor soltou e ainda deu a ele a permissão para residir em outro estado, longe da minha jurisdição. Sei que estão à frente de uma sigilosa investigação que combate o crime organizado e posso afirmar que, com a soltura desse marginal, a articulação organizacional do crime se aperfeiçoou muito. Parece que o nosso trabalho não tem sido nada sigiloso. E sobre o jovem em questão, doutor, se tem algo concreto, por favor, nos apresente. Tem uma grande equipe monitorando os passos desse homem e muitos de seus comparsas, com todo respeito ao trabalho de vocês, doutores. Mas não tenho meu estado para perdê-lo. Tenho meu estado em mãos. O que menos preciso neste momento seria algo acontecendo sem o meu conhecimento. Já que o senhor abordou o respeito mútuo, devo informar-lhe que os poderes deste país são compostos por 3 braços. Caso não tenha percebido, cada um de nós presente nesta sala representa um dos poderes, que para o bom andamento da justiça deste país, neste território, devemos caminhar independentes. Aqui ao meu lado, um delegado de polícia investigativa. Eu, um juiz de direito devidamente constituído. E o senhor, um representante do legislativo. Acho que os senhores deveriam me manter ciente do que fazem em meu estado. Acho que o senhor deveria colaborar com as investigações e nos fornecer as informações que tem. Posso garantir que essa será a melhor atitude do país contra o crime organizado e sua participação certamente vai ser relatada, qualquer que seja a sua participação, governador. Está insinuando algo, doutor? Não. Estou lhe oferecendo oportunidade de estar do lado certo. O que acha, John? Não tenho opiniões formadas no momento, doutor.
mas acredito que não teremos o apoio do governador. Enquanto John dava seu parecer sobre o encontro com o governador, colocou o cinto. Apertou um pouco com a mão direita o suporte de apoio a passageiros do banco em formato concha do carro velho de lei. Como é possível um carro tão velho correr tanto assim? Isso é um calhambeque. Está um pouco incomodado, John? Não sinto muita segurança com tanta velocidade em um carro velho como este. Nunca mais diga isto. Alguns gostam de carros novos. Eu gosto de carro bom. Sim, mas acredito que poderia andar mais devagar. Não consigo pensar direito. Gosto da velocidade. Além do mais, esse carro tem ABS nas 4 rodas e controle de tração. Tenho ele nas mãos. Me diga, John. Marcos Soares. Já leu algo sobre ele? Sobre qual ponto de vista? Investigativo? Uma mente organizada e extremamente respeitada por seus parceiros, envolvidos em todas as faces do crime, assalto, tráfico, entre outros. Sobre a visão da imprensa, seria o vilão meio Robin Hood no passado e acredito que torciam por ele. Levamos anos para capturá-lo. Hoje, noticiam cada passo dele como escritor. Quem diria? Escritor. Mas mantém a linha editorial de desconfiança. E como escritor? Um bom texto. Prega pensamentos um pouco confusos demais ao meu gosto. Tenho que assumir. Palavras complicadas, dando margens interpretativas. Nunca sei se concluí corretamente seu texto. Acredita na mudança? Sinceramente, não. Acho que continua trabalhando para administrar seus comparsas. Se isso fosse verdade, o governador o estaria defendendo. Há muitos anos desconfio de sua participação com esta tal organização. Acredito até que financiam suas campanhas. E Marcos? Por que o soltou? Fui obrigado, John. Ele cumpriu sua pena e não arrumou mais processos algum. Além do mais, assumiu o caso um advogado brilhante. Não consegui sustentar minhas argumentações. No fim, resolvi ver no que iria dar. E este advogado? Doutor Christopher. Acha que ele advoga para a organização? Ouvi falar que já soltou vários deles. Não sei. Mas acredito que devemos acompanhar seus passos bem de perto. Ainda hoje assinarei uma permissão para grampeá-lo. Por favor, assine com a data de segunda, pois já autorizei Marisa esta missão desde a terça. Meu caro John, veja bem, ou melhor, ouça bem. Admiro sua dedicação à instituição e seu faro investigativo, mas minha carreira é marcada pela legalidade e não abro mão dela. Não pode nos garantir a honra da lei burlando a lei. Com uma falha destas, podemos perder toda a investigação. Outro ponto que farei questão de frisar neste momento é que não aceitarei passo algum sem minha permissão, ou pelo menos meu conhecimento.
Espero que entenda. Gostaria de destacar que ainda está correndo muito e que logo à frente é uma curva perigosa. E também que o estou colocando agora a par dos passos investigativos que estamos dando. Hoje, John, meu tempo 100% é dedicado a essa força-tarefa. E faço questão de interagir em tempo real. Caso aconteça de novo, substituirei imediatamente o responsável, mesmo que seja você. Engraçado que o senador disse a mesma coisa. O que o senhor tem a dizer sobre ele? Meu patrão é a justiça, John. E para levar esse nome, em primeiro lugar, deve ser justa. Senadores não autorizam grampos. Juízes, sim. Senadores, doutor, determinam. Acredito que o senhor conheça muitos. Ok. Fique de olho nele também. Foi a melhor ordem que recebi em 10 anos. Dois Corollas estavam carregados com mercadorias do maior joalheiro do país. 5 policiais dividiam nos 2 carros. O carro da frente, prata, do ano e blindado, levava a maior parte da quantidade que coube em seu porta-malas e seu banco traseiro. Ao volante, Cabo Carlos. No carona, Major Arantes, o comandante-chefe daquela operação particular. O major seria o homem de confiança do joalheiro que deixava sobre sua responsabilidade a montagem e a supervisão de sua equipe de segurança. Arantes era major há 15 anos e estava no estado há pelo menos 28, o que lhe permitiam um horário de trabalho bem flexível, com uma escala especial de 12 horas de trabalho por 72 horas de folga. Investia seu tempo em garantir a segurança patrimonial de Patrick Wilson, um homem rico de personalidade ruim e muito organizado. Seu trabalho, primoroso e perfeccionista, lhe permitia um passaporte em todas as escalas do poder. Hoje, Patrick inauguraria sua maior e mais esperada loja, localizada num imenso espaço disponível do shopping da capital. Seria esperada, além de toda a imprensa, muitos dos ricos e poderosos do país. Sua primorosa mercadoria, neste momento, estava sendo transportada por seu homem de confiança, Major Arantes, e seus 4 escudeiros em um Corolla novinho, bem blindado, e em seu velhinho Corolla 2003 bege, que o acompanhava há quase 2 décadas. O veículo nunca quebrava e chamava pouca atenção, tornando suas operações de transporte bem mais baratas do que exigiriam empresas especializadas em transportes de valores. Ao volante do guerreiro Corolla bege, o soldado Guto dirigia, repassando mentalmente as ordens do major. Não passe dos 80 por hora. Não chame atenção. Não desvie a rota. Siga o plano. À frente, em seu campo de visão, observava o bonito desempenho visual dos LEDs da lanterna traseira do novo Corolla de sua equipe. O vermelho se destacava sobre o prata novinho e brilhante do veículo. Logo, logo estaria ao volante daquela máquina. Só assim mesmo, pois com um salário de 3.000 e poucos, pago pelo Estado, nunca poderia assumir uma nave como aquela. Se bem que o reforço da renda que aquelas escoltas estavam proporcionando era muito bem-vindo. Os 2 veículos diminuíram um pouco a velocidade ao se aproximar de uma carreta bitrem carregada, aparentemente com combustível.
Deve ser. Cabo Carlos. Esperou somente a saída da curva um pouco fechada para jogar o Corolla prata ao lado do imenso caminhão, completando a ultrapassagem reta acima. Ao tentar repetir a manobra do veículo à frente, o soldado Guto se assustou com a buzina do lado. Um motorista apressadinho. Fez a ultrapassagem dupla e perigosa, fechando a passagem de Guto, que se aproximava da próxima curva e viu o veículo que o ultrapassou seguir em frente, quando por algum motivo a carreta diminuía a velocidade. Curiosamente, o carro que seguia a viagem seria igual ao que o Guto dirigia. Um Corolla bege 2003. Capítulo 12. Todos por todos os lados traçam seus planos, na esperança de seus propósitos, que se cumprem ou não por detalhes que ocupam o status de engrenagem. No fim, somos quem nos propomos a ser. Se o erro é altamente cobrado, acertos raramente são lembrados, garantindo seu valor de destaque pela frequência que se propõe a ocorrer. Observação: entre a vitória e o sucesso, corta uma estrada de consequências. Entrar em um fórum para Dr. Christopher sempre foi um novo desafio. Alguns advogados acabam se acostumando com o tempo. Como respostas negativas são comuns no seu campo de trabalho, naturalmente se perde também. Em nenhuma área a vida é feita só de vitórias. Um dia seu pai lhe ensinou entre tantas lições que um juiz pensa como quer. Para alguns colegas de profissão, a frase mais comum, ouvida entre bate-papos é: nunca se sabe o que é capaz de sair da cabeça de um juiz. Para Christopher, sempre martelou em seu consciente outra frase, esta do pai: tudo pode em se tratando de direito, desde que bem pedido, ou seja, bem fundamentado. O direito tende a aparecer quando escondido. Christopher hoje entrava no fórum para uma audiência com o ministro da Justiça, Dr. Sebastião Reis Júnior. Na verdade, este seria o tribunal mais importante dessa nação, que vinha sendo o campo de trabalho de Christopher Josué, o Supremo Tribunal Federal. Ultimamente, o advogado em questão só conseguia suas vitórias neste, que para ele seria, além do teto do judiciário, justo e imparcial. O direito é feito de entendimento, e muitas vezes se perde uma oportunidade por não se fazer entender ao próximo o que tem defendido. Seu empenho e as possibilidades de enxergar o que só você viu. Dr. Christopher não parecia mais estudar sobre a vida de muitos magistrados que tinha oportunidade de dialogar em seu trabalho. Por ser filho do maior magistrado que conheceu, cresceu entre a justiça, processos e decisões. Entendeu na prática o que seria fazer justiça e hoje aguardava para se encontrar com um grande ministro, admirado por ele e por muitos que viviam em dedicação ao direito adquirido. Todo aquele que tinha a honra de viver literalmente de justiça. Chegar ali com aquele processo em questão já daria tema para uma saga escrita. Teve sua peça negada nas duas instâncias inferiores ao ponto de vista do advogado. Fama se leva 3 minutos para ganhar e o resto da vida para perder.
Seu cliente, como os últimos que havia defendido, não era mais o que fora um dia, mas pagavam pelo passado que viveram outrora. Dr. Christopher? Sim, o excelentíssimo Dr. Sebastião Reis Júnior o espera. Obrigado. Se levanta e caminha todos os intermináveis 20 passos até a cadeira que lhe cabia como defensor, na luxuosa sala de audiência do ministro. Ao sentar, ainda encontra tempo para olhar em volta. Um escrivão, 2 seguranças, como se alguém fosse entrar na Suprema Corte deste país, buscando algum ataque ao ministro. Aliás, nunca se sabe. E 2 estagiárias à disposição para cumprir os desejos do Todo-Poderoso da sala. Bom dia, Dr. Christopher. Bom dia, Excelência. Vejo aqui que você defende hoje alguém que ninguém quer soltar, que ainda tem muitos processos em aberto, aguardando condenação, além de 3 condenações aos quais vem pagando. Deixa eu ver. Obed Jones da Silva. Meus colegas magistrados negaram no fórum, negaram recurso no tribunal e hoje estou aqui no Supremo, disposto a negar também. Não acha que deveria desistir do perfil do cliente que tem adotado, doutor? Com todo respeito, ministro, gostaria de manter o foco no apenado em questão, objeto desta audiência. O homem, Obed, está preso há mais de uma década, não comete mais crimes e, se observarmos seus processos condenatórios, hoje unificados junto à execução penal, possui 3 anos em regime 1/6, sendo crime não hediondo, pois foi preso com documento falso por estar foragido. 13 anos por tráfico de drogas, associação por tráfico de drogas e tráfico internacional de drogas, sendo 6 anos 2/5 por ser hediondo e 7 não hediondo, e 6 anos e 11 meses por receptação. Lembro desse processo. Se me permite interromper, doutor, esse jovem foi acusado de comprar em um ano apenas mais de 100 veículos roubados, o que alimentou a indústria do roubo e desmanche de automóveis em seu estado. Gostaria de deixar claro que achei a condenação relativamente pequena, visto o estrago que causou somente com a prática deste crime, receptando, ou seja, patrocinando uma máquina injusta e danosa ao trabalhador que compra seu carro em tantas prestações. Desculpe, doutor. Se pouco ou muito, o jovem pagou e tem o direito à progressão de regime. Não pagou. Somente nas condenações que o senhor nobre doutor acabou de citar, 3 anos, mais 13 anos, mais 6 anos e 11 meses, daria 23 anos e 11 meses. E ele não tem isto pago, apenas aproximados 10. Como pode o senhor julgar que este homem está pronto para voltar às ruas? Com todo respeito, ministro, aqui não está sendo debatido se ele estaria ressocializado ou não. Mesmo eu, como advogado, acreditando, pois o sistema penal deste país não prepara ninguém. Mas devemos analisar o direito da vida em questão, que hoje é administrada pela Lei de Execuções Penais, que lhe garante o direito e o dever de pagar 1/6 pelos crimes não hediondos e 2/5 para os crimes hediondos em regime fechado. Sendo assim, ele deveria ficar 6 ou 7 anos. Claro que, se o ilustre ministro quiser, em minutos posso calcular para o doutor até os dias que garantiriam a obrigação do rapaz para caracterizar a justiça do caso em questão. Mas como o apenado já vai passar de uma década preso em regime inicial fechado,
solicito a progressão de regime para o semiaberto, edificando o bom andamento da honra das leis deste país. Jovem, posso reconhecer seu pai em você. Argumentos embasados na verdade e paixão pelo cumprimento da justiça. Entenda bem. Somos responsáveis por muitas vidas e assumimos o compromisso com a sociedade e com a ordem quando nos ocupamos de uma cadeira como esta. Imagine só colocar um homem desse nas ruas e ele praticar somente metade do que fez um dia. Além do mais, este homem aguarda o julgamento sentencial de pelo menos mais 3 processos por tráfico de drogas. Processos estes que se arrastam pelas instâncias da justiça por 10 anos. O que tem a dizer sobre isso? Gostaria de frisar ainda que este homem é apontado como membro importante de uma organização criminosa dentro dos territórios deste país. Ok, excelentíssimo ministro. Sob a cadeira que ocupamos, lhe obriga a julgar com imparcialidade e justiça, foco desta alegação. Sobre o compromisso com a sociedade, admiro e reconheço. Sobre praticar novos crimes, se eu acreditasse, não o defenderia. Sobre os 3 processos que aguarda condenação ou não, recorrerei, pedindo a prescrição por ser o caminho legal pelo tempo que aguarda. Mas se posso opinar, este homem tem uma condenação por tráfico de drogas, um crime além de hediondo, altamente nocivo à sociedade, e isso é fato. Mas se ele é condenado por tráfico, foi traficante em determinado momento de sua vida. Ou seja, traficante é traficante. Na época em questão, vivia dessa nociva profissão e pagou por ela. Condená-lo mais 3 vezes pelo crime o faria traficante 3 vezes mais. Ou seja, 3 pessoas diferentes. Sendo um só, e sendo crime de mesma época, seria o mesmo crime. Bárbaro, nocivo, hediondo, mas o mesmo crime. E não 4 crimes diferentes. E ele já pagou, doutor. Tem o direito de recomeçar. Na verdade, nobre advogado, ele pagou apenas a primeira etapa, o regime fechado. Tem muitos degraus pela frente e ainda se receber a oportunidade. Hoje, com o doutor Christopher Josué, filho de meu amigo, vou analisar o caso com um pouco mais de calma, por ter entendido as razões defendidas pelo advogado. Doutor, pode ir. Deve aguardar a decisão que sairá em alguns dias. Obrigado, ilustre ministro. Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente. Enquanto se levantava, o jovem cabeludo advogado, uma versão mais moça do homem que tanto admirou em juventude, se pegou analisando as razões do pedido tão complicado, mas bem defendido. Um grande profissional, apoiado na verdade de causas complicadas. Por mais que talvez fosse do meu interesse não devolver a liberdade a este apenado, seu cliente tinha o direito. Caberia ao ministro desta corte decidir e amargar a responsabilidade. Doutor, ministro, uma estagiária. Sim. Este é o filho do seu professor? Aquele que soltou o Marco Soares? Ele mesmo. Bom orador, argumentos firmes. Que se apoia na verdade, minha jovem. Tem mais chances de vencer.
Vai soltar Obed Jones? Você está querendo saber demais, mocinha. Mas acredito que não devo. Não concordei com o colega que soltou o Marco Soares. E acredito que os dois na rua seria ainda pior. Um elefante incomoda muita gente. Dois elefantes. Pois é. Agora me traga, por favor, tudo que a justiça tem em desfavor de Obed Jones. Vou analisar caso a caso. Tem uma difícil decisão pela frente. A festa de inauguração da maior e mais bem decorada loja de joias finas e preciosas do joalheiro Patrick Wilson movimentava a imprensa naquela tarde. É um prazer contar com um empresário como o senhor, Patrick. Sua loja ajudará a iluminar nosso shopping. O governador marcou presença na inauguração de hoje, além de juristas, senadores e empresários de grande porte. Como sempre, meu belo trabalho fala por si. Minha fortuna e meu talento, logo, logo, minhas peças entrarão pelaquela porta principal, expostas uma a uma por belas modelos em um desfile por esse tapete de honra, vermelho. Falando nisso, senhor, já não deveria ter chegado? Falta 1 hora para o início do evento, as modelos estão prontas e até agora nada de joias. Senhor Patrick, com licença. Aqui está seu uísque sem gelo. Gostaria de avisá-lo que o governador e a primeira-dama já estão a caminho e o Major Arantes está ao telefone. Acredito que devo atender. Ele parece um pouco aflito. Com licença. Devo atender, minha fortuna chegou. Alô? Como? Como assim roubaram? Na Fazenda Liberdade, os dias começavam mais cedo, pelo menos para Marcos. Os dias na prisão nunca saíram da sua lembrança. A estadia nas acomodações oferecidas pelo Estado haviam moldado a moral e os costumes e o caráter do escritor. A disciplina hoje fazia parte da rotina do metódico e organizado homem. Acordava próximo das 6 da manhã, mesmo quando não enfrentava suas crises existenciais que constantemente existiam e insistiam em aparecer, marcando novas fases em sua vida. Estou aprendendo a viver, acredito. 1 década em Nova York, assim chamou a prisão. Me deram outras referências de como pode ser a vida. Ontem entrei no banheiro e vi um sabonete inteiro no chão, molhado do chuveiro, se desmanchando. Peguei nas mãos e perdi ali uns 5 minutos pensando como um simples sabonete pode ser luxo na cadeia. Recebíamos metade de um, ou seja, um cortado ao meio, e deveria durar 15 dias para banho e roupas. Impossível? Cortávamos ao meio o já meio, 1/4, metade da metade. E se acabar? Acabou. Deveria durar 7 dias, cada 1/4. Hoje acordar cedo me dá tempo
para ver o tempo correr livre. Gosto de fazer meu próprio café e esperar enquanto um a um se levantam. Moro praticamente dentro da praia e poucas vezes vou ao mar como hoje, sentado em uma prancha 6 pés de tamanho, vendo o mar liso desenhar o limite da terra, começando a revelar um modesto sol que logo há de dar as graças. Pai, oi filho, você viu a onda que eu peguei? Devia ter 1,5 metros, cara. Vi. Você vai ficar aí sentado? Já passaram 3 séries e você fica aí com esse olhar distante, esperando, esperando, esperando. Pai, o sol não vai fugir. Eu sei, filho, mas hoje é diferente. Todo dia é diferente, pai. Todo dia é lindo, todo dia é único. Que seja. Aproveita, porque quando a mamãe acordar e ver que saímos escondidos e sem segurança, ela não vai gostar nada. Aí você vai ver o que é lindo. Te amo, filho. Desculpa pelo tempo que estive fora, tá bom? Te ver crescer pelas visitas foi muito difícil. Ah, não. Sessão nostalgia não, pai. Para com isso. A mamãe fazia parecer um acontecimento cada visita com folhinha marcada na geladeira e tudo. Todos diziam, nossa, você é filho do Marcos. Aí eu chegava lá e via um homem magro, careca e chorão. Nunca entendi por que tinham medo de você. Você não conheceu o velho homem. Você não conheceu o homem mau, filho. Graças a Deus, que me deu uma oportunidade e me resgatou. Pai, você não tem lado mal. Se teve um dia, a mamãe domou. Um dia quero ser exemplo para você e para o seu irmão. Quero dar orgulho a vocês. Sabe, quando eu puxava seu nome na internet, via tantas coisas ruins que nunca acreditei. Hoje sei que isso fez parte da sua história. Não gosto quando massacram você nos jornais ou duvidam de quem você se tornou nas palestras que apresenta. Você hoje vive fase a fase. Gosto quando somos Zés em lugares quaisquer. Como hoje. Meu filho, aprendi que cobram mais de quem se espera mais. Pai, você não é nenhum mártir. Você não tem causas. Não deve viver preso já estando livre. Obrigado pela aula, menino. Mas nunca poderei esquecer quem fui, pois acredito que Deus permite irmos tão longe para voltar e contar aos outros que tenham o poder de escolha se vão ou não por aquele caminho. Pai, quem você foi ou não importa. O que importa é quem você pode ser daqui para frente. E agora deixa eu pegar essa, que essa é minha. E você não quer nada com a vida sentado nessa prancha.